A gente tende a achar que felicidade é o sinônimo de não ter dor, tristeza ou desconforto. E a grande verdade é que é impossível a gente se sentir plenamente feliz sem ter as sensações negativas que vão te trazer para algo desafiador, que vão permitir você evoluir. Você ouve histórias de pessoas bem-sucedidas a todo tempo e tudo parece muito bom, maravilhoso. Só que uma coisa que não aparece ali na tela, ou talvez num artigo que você lê a respeito, é o que aquela pessoa precisou passar até chegar lá. E se ela está plenamente satisfeita, não é o status onde ela está atual que deixou ela naquele ponto, mas o caminho que ela precisou percorrer, cheio de altos e baixos, e que no final ela viu que ela venceu e ainda está longe talvez de alcançar o que ela gostaria, mas ela desfrutou desse processo. Felicidade verdadeira não é a ausência da dor, mas sim a presença de propósito. Mas há um paradoxo interessante em tudo isso. Quanto mais você tenta ser feliz a todo custo, mais infeliz você se torna. E a gente tem uma tendência a depositar as nossas conquistas em coisas materiais. Foi feito um estudo muito interessante pela Harvard alguns anos atrás. Na verdade, foi um estudo pioneiro e único sobre pessoas, relacionamentos, sobre vida de modo geral. Eles registraram mais de 800 voluntários e acompanharam a vida dessas pessoas ao longo de mais de 70 anos. Isso foi feito desde a década de 1940, se não me engano. E até hoje ainda existem pessoas que participam desse experimento e o objetivo era simples, entender o que provocava a felicidade de forma geral. Será que era a satisfação profissional? Será que era satisfação pessoal, financeira, talvez relacionamentos? E ao longo dessa jornada de pesquisa, onde eles conversaram com pessoas individualmente, algumas delas se tornaram políticos, um ou outro, se não me engano, acho que 2 se tornaram presidentes dos Estados Unidos. Tiveram pessoas extremamente ricas, bilionárias, outros que perderam tudo. Ou seja, existia um mix de voluntários, classes sociais, gêneros, identidades, personalidades, temperamentos. E a única coisa que eles conseguiram notar de toda essa diversidade foi um item que foi massivamente responsável pela felicidade, independente de classe social, gênero ou nível intelectual. Isso se chama relacionamento. As pessoas mais genuinamente felizes não eram aquelas que chegaram em patamares altíssimos financeiramente ou talvez até sociais, públicos ou de conquistas de forma geral, mas aqueles que souberam cultivar relações duradouras e de longo prazo. Isso não significa você estar tendo contato com qualquer tipo de pessoa e aumentar drasticamente a sua rede, mas você saber que aquela rede na qual você navega e que tem relação, ela é rica em conteúdo, agrega em coisas e existe uma sinergia de interesses, de assiduidade na relação, de busca por coisas que têm relação direta. Então, uma visão muito geral sobre felicidade, se a gente pudesse resumir, primeiro, não é a gente alcançar coisas. O sinônimo de ser alguém bem-sucedido não é você ter uma Ferrari, uma grande mansão ou um iate parado, mas sim você buscar um ideal digno, independente daquilo que seja para você. Não existe uma resposta exata para isso. Por exemplo, uma pessoa morando no alto de uma choupana, vivendo ali da caça e alimentando os esquilos, é uma pessoa que a gente pode considerar bem-sucedida? Certamente que sim, desde que aquilo tenha sido algo planejado e que ele buscou estar naquele momento. Ele pode ter vendido talvez todos os bens e itens que ele tinha para ter esse estilo de vida e aquilo de fato representa a felicidade. Então, não existe um estereótipo, nem uma regra, nem uma orientação para ser buscada, a não ser a gente constantemente estar aproveitando a nossa passagem, enquanto, lógico, a gente busca a evolução.
Uma coisa triste deveria ser uma pessoa querer ser, por exemplo, feliz, bem-sucedida, sem ela ter evoluído. Uma coisa que eu sempre falo nas minhas apresentações e encontros é que o ser humano é o único ser capaz de operar sem contar exclusivamente com instintos ou código genético. Todos os demais seres operam de uma forma mecânica e automática. Você nunca vai ver, por exemplo, um ganso no inverno voando sem ser para o sul. Todos os gansos voam para o sul e você pode se questionar, mas por que eles fazem isso? Porque eles são gansos. Eles não têm alternativa. Eles só conhecem isso e se chegar no sul, a situação for ruim. Azar do ganso. Ele não tem condição de discernir para o norte, leste, oeste, a não ser seguir aquele mecanismo automático. Nós, seres humanos, somos dotados do livre-arbítrio, da escolha, de poder entender o que faz mais sentido para a gente e alterar o nosso cenário, não com base no nosso passado, mas com base no que a gente deseja alcançar no futuro. Nós não somos como árvores que simplesmente ficamos ali presas onde a gente está. Se a gente não está satisfeito com o nosso local atual, a gente simplesmente se muda. Agora também existe um lado negativo nessa história toda. O ser humano também é o único ser que não explora ao máximo todo o seu potencial. Todos os demais seres vão ao limite do que eles conseguem produzir. Você nunca vai ver, por exemplo, uma árvore que cresceu apenas metade do que ela poderia. Ela vai até o galho mais alto que ela puder brotar. Ela vai colocar todos os frutos que ela puder. Agora, quando a gente fala sobre seres humanos, a coisa muda totalmente de figura, porque da mesma forma que nós somos dotados pelo livre-arbítrio, nós podemos escolher explorar esse potencial ou não. Infelizmente, nessa busca pela felicidade, a gente acaba se contentando com o mínimo. A gente acha que talvez pelo fato de a gente ter um teto ali para dormir, um prato de comida na mesa e uma roupa para vestir, aquilo já satisfaz e a gente não tem esse interesse de evoluir e desfrutar desse processo de melhoria. A felicidade, ela não está em você alcançar um patamar, mas sim você olhar para trás e ver, nossa, olha quanto eu já andei e o quanto eu ainda posso desenvolver e a cada momento tirar proveito dessas oportunidades. Então, se você quer construir de fato uma vida feliz, pare de buscar conforto o tempo todo. Pare de fugir da dor, de evitar o medo, o fracasso, porque só isso vai fazer com que você evolua e assim, lógico, permitir que você caminhe na direção do que realmente importa para você. E se você quer aprender a construir uma vida com propósito, com um ideal digno, com mais consistência, clareza e força emocional, recomendo você fazer parte do nosso Clube dos 3% gratuitamente. Lá dentro é uma plataforma fechada onde você vai ter acesso a aulas, reflexões, ferramentas que não te prometem felicidades instantâneas, mas te preparam para uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Não é encorajamento, é procedimento.